Deus com essência, com sinceridade. Agora imagina ele naquele lugar. O que o adorador não chamou a atenção daqueles homens não foi pela sua simplicidade, não, mas chamou a atenção por aquilo que ele possuía. Porque todo adorador tem algo de importante na vida dele. Todo adorador tem algo de riqueza na vida dele, pastores. Todo adorador, igreja, tem algo que chama a atenção de alguém. Eu não conheço um adorador que não seja diferente. Eu não conheço um homem ou mulher que busca, que adora, que cultua ao Senhor, que não chama a atenção do inferno e que não abala a estrutura do inferno. Eu não conheço um adorador. E eu entendo que aqui nesta noite há muitos adoradores do Senhor que têm abalado as estruturas do inferno com a sua essência de adorar o Senhor. Eu acredito que aqui há muitos adoradores que têm chamado a atenção não do mundo, mas têm chamado a atenção de Deus e têm tirado Deus do trono para receber a sua adoração. E este homem também era um adorador, igreja. E quando ele está neste caminho desértico, os homens vêm, além de roubar o que ele tinha, arrancou as suas vestes, o espancaram e o deixaram semi-morto. Sabe o que é interessante, meus irmãos? É que quando roubaram, além de roubar o abençoado, ainda deixam o abençoado semi-morto. Perceba o que eu vou falar para você, entenda o que eu vou te dizer. Estes ladrões representam, sabe quem? O inimigo da nossa alma, o diabo, nosso adversário. Porque o meu inimigo não é você e você não é o meu inimigo. Nós não temos inimigo na igreja, o nosso inimigo é o diabo. Jesus não falou para nós que o nosso inimigo é o homem. Jesus falou para nós que o nosso inimigo é quem? É o diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Ele diz que nós temos que vigiar, porque ao nosso derredor anda aí, irmão, Satanás bramindo como um leão. Então esse homem, ele estava naquela estrada, meus irmãos, ele não estava esperando que seria assaltado, porém ele foi. Nós nunca estamos esperando o momento que alguém vai nos assaltar. Nós nunca estamos esperando o momento que nós seremos feridos. Nós nunca esperamos, porque se nós estivermos esperando, nós vamos estar preparados. Imagina, irmãos, nós nunca estamos esperando. Nós nunca estamos esperando quando alguém vai tentar nos ferir. Só Jesus que esperava, né? Só, irmão, interessante. Jesus sabia que ele ia ser ferido. Jesus sabia que alguém ia pegá-lo para ganhar dele. Jesus sabia alguém que iria trair a ponto de dizer, não, vai pegar comigo no prato. Jesus sabia. Mas se nós soubéssemos, nós iríamos nos preparar. Se eu soubesse, se porventura um ladrão viesse na minha casa para me roubar, o que eu faria, será? Eu no mínimo eu ia colocar alguns policiais de porta na minha casa. Eu ia colocar segurança dizendo, fica aí, porque está vindo ladrão aqui porta da 1 da manhã para me roubar. Você faria isso, igreja, sim ou não? Claro que faria. Este homem não sabia que o ladrão iria roubá-lo, porém não roubaram ele. Além de roubá-lo, ainda bateram, esbofetearam, pisaram nele, jogaram ele no chão, feriram, tiraram o sangue do seu corpo e o deixaram semi-morto. Meus irmãos, sabe o que eu aprendo com isso? É que o diabo tem feito isso dentro da casa do Senhor às vezes. Tem ferido pessoas, tem machucado pessoas. Além de roubar aquilo que tem dentro de você, tem tirado, meus irmãos, alegria. Tem tirado, meus irmãos, o brilho de Deus da tua vida. Tem tirado, igreja do Senhor, o que é mais importante dentro de você. Mas Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida aqui nesta noite. Fique tranquilo que está vindo também pela mesma estrada um bom samaritano, e ele vai te observar no mesmo caminho. Sabe o que é que eu acho interessante? É que um sacerdote, um levita desceu pelo mesmo caminho. Os sacerdotes acabaram de realizar o quê? Sacrifícios. Porque só em Jericó, segundo os historiadores, já moraram, habitaram em Jericó, cerca de 12.000 sacerdotes já habitaram em Jericó. Subiu a Jerusalém para prestar ao Senhor um culto de sacrifício. Veio, olhou o homem semi-morto, se a Bíblia diz semi-morto, não estava. Estava morto, irmãos? Estava morto, pastores? Não estava semi-morto. Eu sei também que lá em Levítico, a lei de Levítico, nos conta que um sacerdote não poderia tocar em alguém que estivesse morto, não é verdade? Não pode. Mas o que é interessante, pastores, é que o homem não estava morto. Se o homem estivesse morto, o sacerdote não estaria errado.
porque eles tinham aval da lei. Porém o sacerdote errou a partir do momento que ele viu o homem ferido e não foi fazer a sua varredura, não foi observar de mais perto, não chegou para fazer uma reavaliação para saber se de fato o homem estava morto. Sabe o que eu aprendo com isso, meus irmãos? É que nós temos que observar mais quem está ao teu lado. Nós temos que observar também quem está passando pelo mesmo caminho que você passou. Se você está vindo pelo mesmo caminho, observe se essa pessoa de fato está morta ou se essa pessoa de fato está ferida. Porque se essa pessoa estiver ferida, eu tenho uma palavra para dizer a você: estenda tuas mãos sobre ele, sobre ela, ajude essa pessoa, porque se ela não estiver morta, ainda tem esperança para ela, ainda tem como, meus irmãos, nós fazer algo para ajudar essa pessoa, ainda é possível. Porém o sacerdote foi embora, o observou e deixou ele. Não, deixa eu ver. Sabe quem estava vindo também? Um levita, né? O que é um levita? Eu não preciso nem falar para vocês, só tem adoradores aqui hoje, né? Um levita, irmãos, quando a Bíblia fala um levita, ele não está falando, não é da tribo de levita, porque havia vários. Nem todo levita era adorador, nem todos. Havia, na tribo de Levi, eles eram uma tribo separada para prestar serviço ao Senhor. Porém, de toda a tribo da tribo de Levi, havia pessoas que trabalhavam no tabernáculo, trabalhavam com limpeza, de preocupação com isso, de organizar. Uns levavam a arca, uns levavam o tabernáculo, outro preparava a janta, outro preparava o almoço para o sacerdote. Havia vários, mas quando a Bíblia fala levita, de fato a Bíblia está falando no original um adorador. E quem era esse levita? Levita também era aquele que acabara de adorar o Senhor lá em Jerusalém. Ele estava junto com o sacerdote. E o que é interessante também, meus irmãos, eu acredito que o levita talvez não se lembrava daquele homem que estava ali no chão, mas o homem talvez lembrava dele. Porque quem está lá em cima, meus irmãos, às vezes não observa todos que estão embaixo, aqui olhando, mas quem está embaixo observa quem está ministrando. Então ele que está aqui na minha posição, talvez eu não lembre de você. Por exemplo, eu tenho andado aí no Brasil e um pouquinho da Europa pregando a palavra. A minha mulher fala: amor, aceita todo mundo no teu Facebook, né? Eu falo: amor, eu tenho que aceitar, porque eu não conheço todo mundo. Muitas pessoas me conhecem que eu não conheço, eu tenho que aceitar. De repente, um dia, apareceu uma irmã lá, agora no Trump, lá em Genebra. Eu estava indo para a minha igreja. Ela falou assim: você não lembra de mim? Eu falei: não. Uai, você aceitou eu no teu convite. Eu te mandei um convite, você me aceitou como tua amiga. Você não lembra onde você me conhece? Eu falei: não. Eu estava naquela igreja onde você estava pregando. Eu fui procurando, mas eu não conseguia lembrar. Então quem está pregando, quem está ensinando, quem está cantando é visto, meus irmãos. As pessoas nos olham como espelho. As pessoas olham para mim, para você, nos veem como imagem para ser refletida embaixo. Sabe o que eu aprendo com isso? É que no século 21, meus irmãos, já não há mais adoradores como havia lá no passado, meus irmãos. Porque o que adianta adorar o Senhor lá no tabernáculo, mas na hora que tem um necessitado, também nós não adoramos ao Senhor, prestando ajuda a quem precisa. No século 21, pastores, nós entendemos, meus irmãos, que há muitos cantores, mas já não há mais adoradores com essência. Mas eu louvo a Deus que aqui nesta noite eu encontrei adoradores, que adora a Deus independente da multidão, que adora a Deus independente se tem 30, se tem 40, se tem 1000 pessoas, mas continua adorando ao Senhor. E sabe qual é a novidade para nós? É que onde há adorador tem cura divina. Aonde há adorador, pastor Valdeci, tem milagre de Deus. Aonde há adorador, igreja do Senhor, tem a mão de Deus para falar, a voz de Deus para falar e a mão de Deus para abençoar as nossas vidas. Olha, mas aquele adorador tecladista passou de lado, deixou o homem no chão. Coisa triste, né, irmão? Triste, né, pastor? O que o Senhor faria numa situação dessa? O que o Senhor faria numa situação dessa? Oi? O que o Senhor faria na situação de um adorador, como o Senhor é adorador? Se eu ver o homem no chão, você vai ajudar ou vai deixar ele? Amar o próximo como a si mesmo. A lei, irmãos, a lei de Moisés não é maior do que a lei do amor. Moisés, quando ele escreveu a respeito da lei, ele estava dando margem para o homem se desculpar, se justificar. Porém ele falou: não esqueça que o amor é o maior de tudo.
o homem lá, irmãos, e o homem lá gemeu na dor da morte. Porém, Jesus, sabe o que Jesus falou? Porém, vinha descendo também um samaritano pelo mesmo caminho. E esse samaritano estava onde? Na festa, adorando ao Senhor. É sempre assim, irmãos. Sempre tem aquele que presta um culto ao Senhor, como os outros dois também cultuam ao Senhor. Mas o nosso culto, ele é provado por Deus no momento que a necessidade vem, que alguém nos pede socorro. Queridos, estou quase encerrando. Você vai entender o que eu estou dizendo agora. Presta bem atenção. Jesus falou: vinha descendo um samaritano. Fala samaritano. Irmãos, quando Jesus falou isso, Jesus estava dando um tapa na cara do doutor da lei. Porque os judeus e os samaritanos não comiam no mesmo prato. Sabe quem era o sujeito que estava lá no chão, pastor? Um judeu, um israelita puro de raça, no chão ferido. O que é que Jesus faz, né? Era um dos filhos de Abraão que estava aqui no chão, um judeu, que não come no mesmo prato que o nosso samaritano come. Mas sabe quem foi, doutor da lei, que foi ajudar este judeu? Aquele que você disse que era meu inimigo. Irmão, o negócio era tão sério entre o judeu e o samaritano, é uma história antiga, tá? Começou lá em 722 a.C., quando os assírios adentraram dentro de Israel, na capital de Samaria, saquearam Samaria e pegaram os samaritanos, aliás, pegaram os israelitas e levaram para a sua cidade, onde houve a mistura. Outro dia eu falo isso para vocês. Quem estudou teologia, quem participa dominical sabe o que eu estou falando. Quem estuda um pouco a Bíblia, né? Então veja bem, foi lá e se misturaram, relacionaram-se com o novo e saíram com uma mistura. Bons saíram que é samaritanos, mistura entre samaritanos e assírios. Tudo bem. Então os judeus falaram: agora vocês não são mais puros, nós somos puros, nós não comemos o mesmo prato. Então vivia uma briga muito grande entre eles. Por exemplo, eles falavam que os judeus falavam que era em Jerusalém o centro da adoração, e os samaritanos falavam que era lá em Samaria por causa do monte Gerizim. Exemplo, lá em João capítulo 4, Jesus de Nazaré, quando ele foi conversar com a mulher que estava no poço de Sicar, no poço de Jacó, Jesus mandou os discípulos comprar pão, meu irmão. Está lá, depois você lê, João 4. Mandou os discípulos comprar pão. Por que, irmão? Jesus mandou os discípulos comprar pão? Porque os discípulos todos eram judeus. Eles não iam aceitar Jesus conversando, além de conversar só com a mulher, além de conversando com uma samaritana. Jesus falou: vai comprar pão, eu estou com fome. Aí eu estou com fome, eu estou com sede. Mandou comprar. Sentou do lado do poço. O que é interessante, pastor, que quando Jesus sentou do lado do poço, era uma fonte ao lado de uma fonte. Você não entendeu, eu vou explicar. Quando Jesus sentou do lado do poço, era uma fonte ao lado de uma fonte. Jesus, homem, sente sede, fome, cansaço, etc. Mas Jesus, como Deus divino, não sentia fome, não sentia sede e cansaço. Por ao contrário, ele era incansável. Por ao contrário, ele matava a sede de muitos. Jesus chega a ela e diz: já eu vou voltar, estou falando aqui de samaritano. Jesus chega na mulher e fala: minha filha, dá um pouco dessa água. Sabe o que ela olhou para Jesus e falou: tu sendo judeu, tu pede água para mim? Então tu não sabe que nós samaritanos não nos alimentamos no mesmo prato que vocês comem? Nós não passamos a mesma rua que vocês passam? Jesus olhou para ela e falou: minha filha, essa fonte aqui está te pedindo água, porém eu sou fonte também. Tu vai tornar até sede com essa fonte que tu vai beber. Mas se tu beber da água que eu lhe dou, tu nunca mais terá sede. Sendo tu judeu ou samaritano, tu nunca mais vai ter sede novamente. Sabe qual é a lição que Jesus não dá, meus irmãos? É que nós temos que romper os nossos protocolos, romper os muros, as barreiras que estão entre mim e você. Não pode haver isso no nosso meio. Nós temos que olhar sempre para a necessidade do A e do B. E o que é que faz nós olhar isso, presbítero Clésio? O que é que nos mostra isso, irmão Clésio? É o amor